Olá, meninas! Aqui quem fala é a Daiane, do grupo Esposas que Oram. Hoje nós iniciamos uma leitura do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da autora Joanna Weaver. Estamos muito ansiosas para essa leitura. Espero que vocês consigam acompanhar os áudios, fazer as atividades diárias. Ao final de cada capítulo, esse livro ele tem um guia de estudos para a gente se aprofundar mais, né, no conteúdo. Espero que vocês consigam realizar todos os dias. Vamos iniciar então. O livro começa assim, com o título A História de Duas Irmãs. Vamos lá? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Lucas 10, 38 e 39. Já tentou fazer de tudo um pouco? Eu tento, faço e provavelmente sempre farei. Não está apenas em minhas natureza, também faz parte da descrição de meu trabalho e do seu também. Ser mulher requer mais força, mais criatividade e mais sabedoria do que jamais imaginei quando eu era garota. E isso não vale somente para as mulheres atarefadas de hoje. Sempre foi assim. Em 1814, Martha Forman estava casada com um abastado proprietário de plantações em Maryland. Você deve pensar que ela passava os dias tomando chá, usando vestidos encantadores e dando ordens aos seus empregados, enquanto ela conversava com importantes convidados. Pelo contrário, Marta trabalhava ao lado de seus empregados, das 4 da manhã às 11 horas da noite. Dentre suas atividades diárias estavam transformar 13 quilos a 15 quilos de sebo em vela, cortar 14 camisetas, casacos ou calças para escravos, a quem ela sempre chamava de o povo ou nossa família, tricotar meias, lavar, tingir e fazer fios de lã, assar tortas de carne, pudim de batata, semear ou colher o trigo, matar animais da fazenda, salgar a carne, plantar ou colher frutas e verduras, fazer geleias e compotas de frutas, caiar ou pintar as paredes, passar roupa, preparar grandes festas, cuidar da família doente e dos escravos. Então, o que você fez hoje? Talvez não tenha batido um porco ou colhido trigo, mas eu sei que você esteve ocupada. Se passou o dia fora trabalhando ou em casa cuidando das crianças, ou ambos, o seu dia passou rápido. Da mesma forma, enquanto você lê este livro, sua mente e o seu corpo estão provavelmente tão cansados quanto os da pobre Marta Forman. Tenha o coração de Maria no mundo de Marta. Esse pensamento a intriga. Em seu interior há uma fome, uma vocação para conhecer e amar a Deus, para conhecer verdadeiramente Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Você não está em busca de mais conhecimento intelectual. Você anseia por uma intimidade sincera. Uma parte de você ainda hesita, exausta. Você se pergunta como encontrar forças ao tempo. Cultivar a vida espiritual parece mais uma obrigação. Uma a mais em minha vida, transbordante de responsabilidades. É quase como se você estivesse no primeiro degrau de uma escada que se estende até o céu, ansiosa, mas atemorizada. Você denomina os degraus, usando as coisas espirituais que você deve fazer: estudar, ler a Bíblia, orar, congregar. Ele está lá em cima, em algum lugar, você diz, inclinando-se levemente enquanto olha para cima, incerta de como começar ou de se quer mesmo experimentar a longa, vertiginosa escalada. Mas não fazer nada significa deixar escapar o que o seu coração já sabe.
há mais nesta caminhada cristã do que você experimentou. E você está faminta o bastante e desesperada o suficiente para querer de tudo um pouco. Lindo essa parte. Continuando agora a história de duas irmãs. Talvez nenhuma passagem das Escrituras descreva tão bem o conflito que sentimos como mulheres do que aquela encontrada no Evangelho de Lucas. Basta mencionar os nomes Marta e Maria em um grupo de mulheres cristãs para perceber olhares e risadinhas nervosas. Todas nós passamos por esse conflito. Queremos adorar como Maria, mas a Marta dentro de nós continua a nos controlar. Aí vai um lembrete, caso você tenha se esquecido da história. Está lá em Lucas. É a história de duas irmãs. É a história sobre mim e sobre você. Durante uma de suas viagens, Jesus e seus discípulos chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta abriu a sua casa ao Senhor. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele dizia. No entanto, Marta estava distraída com as preparações que devia fazer. Veio até ele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que ela me ajude. Marta, Marta, respondeu o Senhor, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 38, 42. O mundo de Marta. Quando eu li a primeira parte da história de Marta e Maria, devo admitir que me afeiçoei mais a Marta. Sei que somos propensas a proclamar elogios a Maria em estudos bíblicos, mas Marta, para ser honesta, combina melhor com minhas tendências perfeccionistas. Que mulher abre a sua casa para um grupo de 13 homens famintos, talvez mais? Que anfitriã! Ela não prepara uma panela improvisada de macarrão semi-pronto com queijo e salsichas, como costumo fazer nessas ocasiões. Ela não. Ela é a verdadeira Martha Stewart, ou então a mulher virtuosa descrita em Provérbios 31. Bem, ao menos é assim que eu a imagino. Ela é uma rainha da cozinha e do resto da casa também. A história de Lucas começa com Marta em seu momento de glória, afinal, trata-se de Jesus. Ela rasga o cardápio comum do dia a dia, composto por sopa e pão, e resgata todos os livros de receita. Este, decide ela, será um banquete digno de um Messias. Para o Messias, Marta envia um servo ao campo para abater um cordeiro e outro ao mercado para escolher algumas daquelas saborosas romãs que vira ontem. Como em um quartel-general, ela dita as ordens para as suas assistentes de cozinha. Ponham as lentilhas de molho, soquem os grãos, sovem a massa. Tanta coisa para fazer em tão pouco tempo. Ela deve se assegurar de que as peças da mesa e os guardanapos combinem, e que o criado sirva o vinho do lado direito e não do esquerdo. A mente de Marta está tão ocupada quanto um quarto cheio de crianças de jardim de infância. O que seria adequado para a sobremesa? Queijo de cabra com bandeja de frutas frescas? Será que Jesus e seus seguidores passarão a noite aqui? Alguém deve trocar os lençóis e dobrar algumas toalhas. Onde está Marta? Onde está Maria? Alguém a viu? Ela perguntou a um servo, apressando-se. Se Maria trocasse os lençóis, Marta poderia ter tempo para moldar o queijo para a forma de arca e esculpir as frutas como pequenos animais marchando 2 a 2. Produções dessa magnitude requerem a habilidade de uma mestra em planejamentos. E Marta é uma administradora extraordinária. Sou a mais velha na família. Talvez seja por isso que eu a compreenda por quão frustrada Marta deve ter se sentido quando finalmente encontrou Maria.
A casa inteira está em alvoroço, agitada para receber o mestre mais famoso do seu tempo. Provavelmente o próximo rei de Israel. Posso enxergar a raiva que ferve dentro de Marta ao olhar sua irmã preguiçosa sentada aos pés do mestre lá na sala de estar. É muito simples. Com tantas coisas a serem feitas, lá está sentada a pequena Maria, tão muito teimosa, participando de uma reunião somente para homens. Pior, parece ignorar Marta, gesticulando do corredor. Marta tenta tossir, chega até a lançar mão de sua arma mais eficaz, o olhar de raiva, famoso por intimidar os homens. Mas nada do que fazia era capaz de surtir efeito em sua irmãzinha. Maria só tinha olhos para Jesus. Já em seu limite, Marta faz algo inédito. Interrompe a reunião dos rapazes, certa de que Jesus ficará do seu lado. Afinal, o lugar da mulher é na cozinha. Sua irmã, Maria, deveria estar ajudando a preparar a refeição. E Marta percebe que há uma espada afiada em sua voz, mas Jesus vai compreender. Ele sabe, mais do que ninguém, o significado de carregar o peso do mundo. É claro que você não encontrará tudo isso na Bíblia. Lucas dedicou apenas 4 versículos para um acontecimento destinado a mudar a vida de Marta, para sempre, e a minha também. E a sua também, se permitir que essa verdade fundamental penetre em seu coração. Em vez de aplaudir Marta, Jesus gentilmente a repreendeu, dizendo-lhe que Maria havia escolhido a boa parte, ou como diz em outra tradução, Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte, Maria deve ter repetido sem acreditar. A melhor parte. É o que digo a Deus em meio à minha pressa de fazer tudo. Quer dizer que há mais? Eu tenho que fazer mais? Não chega. Chega a resposta ao meu cansado coração. As palavras de Jesus descritas em Lucas 10 são inacreditavelmente libertadoras para aqueles que se ocupam com os trabalhos árduos desta vida. Não é mais o que ele requer de nós. De fato, pode ser menos. Continuando a leitura, ainda no capítulo 1, já lemos o coração de Marta, agora vamos ler o coração de Maria. A Bíblia não nos fala muito a respeito de Marta e Maria. São mencionadas pelo nome apenas 3 vezes nas Escrituras, em Lucas 10, João 11 e João 12. Mas através desses breves relatos, um quadro fascinante se revela sobre como devia ser a vida naquela casa em Betânia. E como a vida sempre se mostra para nós. Dizem que a diversidade é o tempero da vida. Deve ser por essa razão que Deus às vezes coloca pessoas com personalidades tão diferentes na mesma família. Ou então, Ele está tentando nos preparar para o casamento. Maria era a luz no sol, a luz do sol para os trovões de Marta. Ela era um breque, um freio para a locomotiva de Marta. A inclinação de Maria era deslizar pela vida, parando para cheirar as rosas. Marta era mais propensa a colher as rosas, cortar rapidamente os talos em ângulos e ajeitá-los no vaso com os cravos de amor e as samambaias. Não há como dizer que uma está certa e a outra está errada. Somos todas diferentes e foi assim mesmo que Deus nos criou. Cada personalidade e talento tem os seus pontos fortes e fracos, suas glórias e tentações. Acho interessante que, quando Jesus corrigiu Marta, ele não disse: por que você não pode ser mais parecida com sua irmã Maria? Ele sabia que Marta nunca seria Maria e Maria nunca seria Marta. Mas quando ambas estiveram diante da mesma escolha, de trabalhar ou de adorar, Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Para mim, isso implica que a melhor parte estava disponível tanto para Maria como para Marta. E esta está à disposição de cada um de nós, não obstante nossa personalidade e talentos.
É uma escolha que cada uma de nós pode fazer. É verdade que, sob o ponto de vista da personalidade, a escolha deve ter sido mais fácil para Maria do que para Marta. Maria parece ser mais propensa a caminhar sobre o orvalho da manhã do que a ser levada pelas obrigações cotidianas. Eu tenho certeza de que quando Jesus chegou de modo inesperado naquela tarde, Maria provavelmente começou a servir as visitas, como havia feito muitas vezes antes. Posso vê-la pegando os cajados enquanto os discípulos se espalhavam pela casa bem arrumada de sua irmã. Encoberta por mantos e sacos de viagem, observa o homem que cativou o coração de Israel com suas palavras. Há tanta alegria e encanto nele que é impossível não ser atraída para esse homem. Jesus poderia ser o Messias sobre quem as pessoas falavam? Maria se perguntava. Ela sabe que ele é um grande mestre, mas esse homem que admira as tapeçarias feitas por ela, que a liberta de sua timidez e que faz parte do círculo de seus amigos íntimos, poderia ser de fato o Filho de Deus? Ela coloca os pertences dos discípulos em um canto e se apressa em servir vinho ao grupo sedento. Entre eles há uma tranquilidade, uma camaradagem genuína. Os homens riem das brincadeiras dos outros enquanto tiram as poeiras dos pés com o líquido providenciado por ela. Então se acomodam nas almofadas ao redor da sala e Jesus começa a ensinar. Maria nunca tinha ouvido alguém falar como ele. Há um magnetismo em suas palavras, como se contivesse fôlego e vida, coisas que Maria desconhecia necessitar até aquele dia. Ela se move lentamente para chegar mais perto e ficar em um canto escuro, ouvindo Jesus. Seus braços seguram o cântaro vazio. Está atenta a qualquer movimento ao seu redor. Vários servos ocupados lavando os pés sujos, enquanto outros colocam a mesa para a refeição do outro lado da sala. Maria sabe que há muito a fazer, mas ainda é incapaz de se mover, a não ser para chegar mais perto. Não é costume uma mulher se sentar em um grupo de homens, mas as palavras de Jesus a acolheram. Apesar de sua natural discrição, ela se move gradualmente até se ajoelhar aos pés do Senhor. O ensino de Jesus a envolve, revelando a verdade em seu coração faminto. A Bíblia não deixa claro que essa foi ou não a primeira visita de Jesus àquela casa em Betânia. A franqueza de Marta parece indicar uma familiaridade prévia. Mas seja qual for o caso, nesse dia, Maria escolheu deixar outra pessoa servindo, para que pudesse ouvir um pouco. Não é todo dia que Deus nos visita em casa. Então, ela ignora a tradição, quebra a etiqueta social e chega mais perto, o mais perto possível de Jesus. Não tem importância que seu gesto poderia ser mal interpretado. Não se importa com os olhares estranhos dos discípulos. Em algum lugar distante, ela ouve o seu nome, mas está atraída pelo chamado do Mestre, o chamado para vir, o chamado para ouvir. E é isso que ela fez. Olá meninas, aqui é a Daiane do grupo Esposas que Oram. Estamos fazendo a leitura do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Hoje estamos finalizando o capítulo 1. Hoje é o nosso segundo dia de leitura e nós já lemos sobre o mundo de Marta e sobre o coração de Maria. E hoje nós vamos ler a história de todas as mulheres. Vamos lá? Através do cenário de hóspedes inesperados em Betânia, vejo a luta que enfrento todos os dias quando o trabalho e a adoração entram em conflito. Parte de mim é Maria, quero adorar com ardor, desejo sentar-me aos seus pés. Mas parte de mim é Marta, e há tanta coisa para fazer.
Tantas necessidades legítimas me cercam, me compelindo ao trabalho. Eu ouço o terno chamado de Deus para ir embora cedo, e eu respondo: sim, Senhor, eu irei. Mas então o telefone toca e me lembro do cheque que deveria ser depositado ontem. De repente, todas as minhas boas intenções de adorar desaparecem, engolidas pelo que Charles Rummel chama de a tirania do urgente. Vivemos em tensão constante entre o urgente e o importante. O problema é que muitas tarefas importantes não precisam ser feitas hoje, ou até mesmo esta semana. Horas extras de oração e estudo bíblico podem esperar. Mas a tarefa urgente requer uma resposta imediata. Demandas intermináveis pressionam cada dia e hora. Isso soa familiar? Para mim, sim. As 24 horas distribuídas por cada dia raramente são suficientes para o cumprimento de todas as minhas obrigações. Eu tenho uma casa para administrar, um marido para amar, crianças para cuidar e um cão para alimentar. Tenho compromissos na igreja, prazos para escrever e almoços marcados. E apenas uma pequena parte disso eu chamaria de inútil. Um tempo atrás tentei cortar o que pensava ser insignificante. Esta é a minha vida e as horas já estão comprometidas. A revista Today's Christian Woman fez um levantamento com mais de 1.000 mulheres cristãs. Mais de 60% revelaram que trabalham fora em tempo integral. Acrescente o trabalho doméstico e as incumbências de uma carreira de 44 horas semanais e terá uma receita de exaustão. Mulheres que optam por ficar em casa igualmente mantêm vidas muito ocupadas. Acompanhar as crianças que começam a andar, levar os garotos para o futebol, trabalhar como voluntária na escola, cuidar dos filhos do vizinho. A vida parece agitada em todos os níveis. Então, onde encontramos tempo para seguir Maria até os pés de Jesus? Onde encontramos energia para servir ao Senhor? Como escolhemos a melhor parte e ainda conseguimos fazer tudo o que realmente deve ser feito? Jesus é o nosso exemplo supremo. Nunca estava apressado, sabia quem era e para onde ia. Não se tornou refém das demandas e das necessidades afoitas desse mundo. Apenas faço o que o Pai me enviou a fazer. Jesus disse aos seus discípulos. Alguém disse que Jesus saía de um lugar de oração para outro e fazia milagres nesses intervalos. Como é incrível estar em sintonia com Deus, de modo que nenhuma ação seja desperdiçada e nenhuma palavra caia por terra. Esta é a intimidade que Jesus nos convida a compartilhar, nos convida a conhecer, a vê-lo tão claramente que quando olharmos para ele, veremos a face do próprio Deus. Assim como ele acolheu Maria para se sentar aos seus pés na sala de estar e convidou a Marta para deixar a cozinha por um instante e gozar da melhor parte, Jesus chama para vir. Jesus nos chama. Atendo ao seu convite. Encontramos a chave para nossos anseios, o segredo de viver além das pressões diárias, que por sua vez tentam nos afastar com força. À medida que aprendemos o significado de escolher a melhor parte da intimidade com Cristo, inicia-se uma mudança em nós. Não se trata de uma mudança qualquer. O Salvador nos aceita da maneira como somos, Maria, Marta ou a combinação de ambas, mas nos ama demais para permitir que continuemos assim. Ele é o único que pode nos dar o coração de Maria em um mundo de Marta. Essa transformação é exatamente o que vemos na continuação das histórias de Marta e Maria nos evangelhos. Marta, como veremos adiante, não põe de lado a sua personalidade,
Não desiste dos seus hobbies ou queima os seus livros de receitas para adorar a Jesus. Não tenta ser igual a Maria. Simplesmente obedece. Recebe a repreensão de Jesus e aprende que há momento para trabalhar e há momento para adorar. A Marta que vemos mais tarde nos evangelhos não é a inquieta e ressentida, mas ela é cheia de fé e confiança. O tipo de fé e confiança que só se adquire aos pés de Jesus. Maria também mudou. Embora sua natureza contemplativa faça dela uma adoradora nata, também a deixa vulnerável ao desespero. Como vemos adiante nos evangelhos, quando acontece o infortúnio, Maria tende a ser inundada pela tristeza e paralisada pelas dúvidas. Mas no final, quando percebe que Jesus está próximo, ela coloca em ação o que aprendeu com a adoração. Ela segue adiante e agarra a oportunidade de servir de um modo maravilhoso e sacrificial. Isso é o que vejo no retrato bíblico de duas irmãs de Betânia. Duas mulheres completamente diferentes sofrem uma transformação bem diante dos nossos olhos. Uma santa renovação. A audaciosa se torna mansa e a meiga corajosa. É impossível estar na presença de Deus e não ser transformado. Durante a leitura dos próximos capítulos, peço a Deus que você permita ao Espírito Santo penetrar em todos os cantos escondidos da sua vida. Amém. Se você tende a ser compulsiva como Marta ou mais contemplativa como Maria, Deus a chama para uma amizade íntima com Ele, através de Jesus Cristo. A escolha que Ele ofereceu a essas duas irmãs diferentes e a transformação por elas experimentada é exatamente o que Ele oferece a cada uma de nós. Lindo, meninas. Agora o outro título que tem aqui nesse capítulo é Primeiro as coisas mais importantes. Vamos lá. A intimidade na sala de estar que Maria teve com Jesus nunca resultará da agitação da cozinha de Marta. Agitação por si só causa distração. Vemos em Lucas 10:38 uma mulher com a virtude da hospitalidade. Marta abriu a sua casa para Jesus, mas isso não significa que ela automaticamente tenha aberto seu coração. Em sua ânsia de servir a Jesus, ela quase perdeu a oportunidade de conhecê-lo. Lucas nos diz que Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Em sua mente, ela se preocupava em fazer o melhor. Tinha que fazer o máximo para Jesus. Podemos ser pegas pela mesma cilada de desempenho, sentindo que devemos provar nosso amor a Deus através de grandes feitos. Então nos apressamos em deixar a intimidade da sala de estar para nos ocupar por Ele na cozinha. Realizamos grandes ministérios e projetos maravilhosos no esforço de divulgar as boas novas, fazendo todo o nosso trabalho em seu nome. Nós o chamamos Senhor, Senhor, mas no fim, será que Ele nos reconhecerá? Nós o conheceremos? Gente, que lindo esse livro. O reino de Deus, como você vê, é um paradoxo. Enquanto o mundo aplaude as grandes façanhas, Deus deseja comunhão. O mundo clama, faça isso, faça mais, faça isso, seja tudo o que você puder. Mas o nosso Pai sussurra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele não procura tanto por trabalhadores como procura por filhos e filhas. Um povo no qual possa fluir. Porque somos seus filhos, o serviço da cozinha será o resultado natural da intimidade da sala de estar com Deus. Assim como Jesus, devemos cuidar dos negócios do Pai. Quanto mais próximas estivermos do coração do Pai, mais veremos o seu amor pelo mundo. E assim o serviremos, ministramos e amamos, sabendo que quando fazemos ao menos isso, o fazemos para Cristo.
Quando colocamos o trabalho acima da adoração, colocamos a carroça na frente do cavalo. A carroça é importante, da mesma forma que o cavalo, mas o cavalo deve estar à frente, ou então acabamos arrastando a carroça sozinhos. Frustradas e cansadas, quase não somos capazes de romper com a pressão das ocupações da igreja, pois sempre há algo que precisa ser feito. Quando dedicamos primeiro o nosso tempo à sua presença, quando reservamos um momento para ouvir a voz de Deus, Ele providencia a força de que necessitamos para levar a mais pesada carga. Ele sela a graça e nos convida para um passeio. O chamado. Nunca vou esquecer de uma certa noite, há muitos anos, em que chorei na escuridão. Meu marido era um dos pastores de uma grande igreja e nossas vidas eram incrivelmente atarefadas. A responsabilidade nas áreas da música e de educação cristã significava que trabalhávamos por horas, projeto após projeto. O tamanho da igreja significava que sempre havia pessoas precisando de alguma coisa. Ia para casa preocupada com as pessoas que fracassaram, casamentos com problemas, filhos em crise. Preocupava-me com tudo que não realizei e deveria ser feito, com tudo que realizei de maneira insatisfatória. Lembro que naquela noite me agarrei ao meu marido soluçando, enquanto ele tentava me confortar. O que aconteceu, meu amor? Ele perguntou, acariciando os meus cabelos, mas eu não conseguia explicar. Estava completamente aflita. A única coisa que eu pude dizer entre os soluços foi um débil apelo. Fale das boas novas. Eu implorei. Sinceramente, eu não consigo lembrar. Fale sobre as boas novas. Quem sabe você já tenha sentido o mesmo. Conhece o Senhor a vida inteira, mas ainda não encontrou a paz e a satisfação que sempre almejou. Então começa a trabalhar mais, na esperança de que, executando mais trabalhos na igreja, merecerá amor. Apresenta-se para fazer tudo. Você canta no coral, dá aulas na escola dominical, acolhe a sua casa, as reuniões de estudo bíblico, visita a casa de repouso todas as semanas, mas ainda se encontra olhando para o céu e perguntando se isso é tudo. Ou talvez você afastou-se dos trabalhos da igreja, já fez de tudo o que eu descrevi acima e, sinceramente, ficou frustrada. Parou de se oferecer como voluntária, cessou de dizer sim. Ninguém telefona mais, ninguém pede mais nada, você está fora de cena e feliz com isso. Mas a paz e o sossego não trazem paz e sossego, e a tranquilidade não a aproximou de Deus, como você desejava, mas deixou apenas ressentimento. Seu coração está pesado e frio. Você vai à igreja, gesticula durante a adoração e depois volta para casa da mesma forma. E à noite se pergunta, o que são as boas novas? Alguém pode me contar? Eu não consigo me lembrar. As boas novas estão entrelaçadas ao longo do Novo Testamento, com o fio da graça que resplandece radiante, especialmente nas histórias de Marta e Maria, contadas nos evangelhos. Esta é a mensagem. A salvação não tem a ver com o que eu faço, mas com o que Jesus fez. Na cruz, ele não só pagou por meus pecados, mas ele libertou-me da escravidão do faça isso. Quem me dera, e o que poderia ter sido ou não foi, ter sido ou não foi. E as palavras de Jesus para Marta são as que ele deseja falar ao seu e ao meu coração. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Mas não se encontra essa uma só coisa trabalhando mais. Ela é encontrada quando nos assentamos aos seus pés. Perceba, Maria sentou aos seus pés. Ela não movia um músculo sequer, ela o ouvia. E não se aproximou com respostas inteligentes ou com uma tese doutrinária.
A sua virtude era a de disponibilidade. No fim, creio que também era a de Marta. O único requisito para a amizade profunda com Deus é apresentar um coração aberto e pronto a receber. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 28 e 29. Ele nos convida a vir e descansar. Passar um tempo ao seu lado nesta incrível intimidade da sala de estar. Intimidade que nos permite ser honestas com as nossas queixas, corajosas para nos aproximar e generosas em amor. Intimidade que nos propicia ouvir a voz do Pai, entender sua vontade. Intimidade que nos preenche de tal forma com o seu amor e natureza, que se espalha até o nosso mundo seco e sedento do trabalho da cozinha. Na sala de estar é onde tudo começa, é aos seus pés. Aqui faço um convite a você. À semelhança de Marta, talvez você nunca soube que pudesse estar na intimidade da sala de estar com Deus. Mas é exatamente o que Jesus veio fazer. A sua morte e ressurreição abriram um caminho para que cada uma de nós se reconcilie com Deus. Mas a dádiva da salvação oferecida por Ele é justamente isso. É uma dádiva, presente. E uma dádiva, ela deve ser recebida. Você, mulher, você pode receber esse maravilhoso presente fazendo essa simples oração. Faça comigo. Querido Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que morreste na cruz por meus pecados. Por favor, Senhor, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, faz de mim um membro da sua família. Eu não quero mais andar conforme a minha vontade. Desejo que o Senhor seja o centro da minha vida. Obrigada pelo dom da vida eterna e pelo Teu Espírito Santo, que agora habita em mim. Eu peço em Teu nome. Amém. E o texto, o primeiro capítulo, finaliza com Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. João 14:6.